Professora, Oi. você sabe me dizer se o curso de tanatopraxia ele só pode ser feito depois que formar? Não, não tenho certeza também não, mas eu acredito que não. Tem muito tempo que Assim. faz, sem praticamente certeza. Mas está tendo inscrição agora, você sabe? Não, eu não sei, é porque uma amiga minha ela fez, porém ela não é técnica, assim, ela fez o curso de tanatopraxia, mas só que tem muito tempo. Aí eu Entendi, falei, eu vou olhar, porque às vezes pode ter mudado, né? entendi. Mas você tem vontade de fazer? Você sabe o que que faz esse curso? O que que você vai fazer? Vai Ah, ver? tenho muita vontade de trabalhar no É? ML. Então tá bom. Porque tem muita gente que não gosta muito, né, de algumas coisas assim relacionadas a esse curso. Sim, eu quero fazer. E a duração é muito longa? Não, geralmente é um mês e pouco, assim, sabe? É É, tipo uma especialização, né? é, na escola tinha, era todo sábado, o dia inteiro, assim, sabe? Eles ficavam o dia inteiro, desde 8 horas da manhã. Era só os sábados, antes da pandemia, mas eu não lembro como é que vai ser agora, se vai ter, como é que é, não sei. E cada escola é um período, né? Aqui na Conheci pode ser, Aham. né? Em outro lugar pode ser de outra forma. Então, a gente viu essa questão da dieta normal, que eu não preciso fazer nenhuma modificação para atender o paciente, e tem a dieta que é especial, que eu preciso fazer alguma alteração de acordo com a patologia dele, a condição do paciente, né? Não poder comer em pedaços e tudo mais, né? Tem que ser com menos fibra, mais fibras, mais pedaços, mais líquida a consistência, então vai depender ali dessa condição do meu paciente. Então, eu tenho aqui, já que ela pode ser especial, né, modificada, ela pode ser modificada quanto ao sabor. Então, a dieta deve ser doce, salgada, mista, né? Ou de sabor suave, moderado, intenso ou excitante. E deve-se evitar altas concentrações de açúcar, de sal, de ácido, de condimento, né? Ou seja, no hospital você nunca vai ver o sabor, aquela comida baiana, né? Coentro, isso, aquilo, não sei o que lá, cominho. Então, esses temperos, assim, que, né, Rafa, que a gente gosta na casa da gente, eles não vão achar isso, não, né? Essa alteração aí no sabor. E nós temos a modificação quanto à temperatura. Então, tem dieta do paciente que vai ser oferecida em temperatura ambiente, né? Tem umas que eu vou entregar ela quente, tem outra que eu vou entregar ela fria ou até mesmo gelada. Vai depender do tipo, né? O que está acontecendo ali para cada paciente. Os alimentos que são quentes produzem maior saciedade que os frios. Gente, quando a gente come comida fria, parece que a gente não almoçou, né? A gente até conversou sobre isso em outras aulas. Quando a gente come a comida quente, a gente sente uma saciedade maior. É igual comida japonesa, né? A gente come, parece que não comeu, porque ela é fria, não te dá aquela coisa que tá faltando alguma coisa, né? Que você não comeu alguma comida, né? Alguma coisa. Mas é o hábito de não comer, assim, todos os dias, igual a gente come a comida quente, né? O arroz, o feijão, assim, quentinho. Mas
É isso mesmo, né? A comida fria tende a não te dar essa saciedade, né? Sente falta de alguma coisa. E modificação quanto ao volume. O que é volume? A quantidade do alimento que foi levado para aquele paciente. Então, pode ser que eu levei, né, uma quantidade grande, ou eu não posso levar uma quantidade muito grande, porque aquele paciente acabou de fazer uma cirurgia gástrica, né, de redução de estômago, ou de alguma coisa assim. Então, é um paciente que eu tenho que levar pouca coisa ali, uma restrição alimentar considerável, né? Então, eu tenho essa alteração quanto ao volume. E modificação quanto à sua consistência, que é o que a gente já conversou. Então, quanto à consistência da comida, vai ser uma dieta normal, branda, né? Ou então vai ser pastosa, ou então ela vai ter a consistência semilíquida, ou vai ser totalmente líquida, ou mais ou menos consistente. Então, vai depender daquele paciente que às vezes nem mastiga, né? Não tem dentição, é um idoso, está bem debilitado, mal consegue se alimentar sozinho, mas não está com sonda, né? Ele está sem sonda, então tem que levar uma dieta para ele mais líquida possível, né? E a consistência, nós vimos aqui a consistência quando eu tive que alterar para atender a demanda aí do meu paciente. E a consistência normal, né? Então, é para o paciente que tem uma patologia que não determina nenhuma alteração da alimentação, né? Então, pode ser que eu tenha um paciente que está internado, né? Com alguma doença, mas não tem problema eu mandar comida normal ali, como se eu fosse dar para um acompanhante, né? Que não tem nenhuma alteração para mastigar, nenhum problema com aquilo. Outra coisa, tem essas questões de crenças, né? De religião. Tem gente que não pode comer carne de animal, né? Não pode comer presunto, essas coisas assim. Então, geralmente, ou o familiar, ou o próprio paciente se estiver em condição, ele avisa, viu? No hospital. Alguns hospitais que vocês trabalharem, vocês vão ouvir, né? Que a dieta foi feita ali especificamente para o paciente tal, porque ele fala lá que na comida dele, né, fala a crença dele lá, fala a religião dele, e ele fala que ele não pode comer carne, qual tipo de carne que ele não pode comer e tal, porque quando Na carne de porco. é carne de porco, né? É minha religião. Exatamente. Então, tem essas questões que o hospital tenta atender sempre também essas questões. É só o paciente falar, ou o acompanhante, assim, que geralmente são atendidas essas demandas, tá? E tem a preparação indicadas de saladas, né? Então, eu posso ter salada cruas, saladas cozidas, carnes grelhadas, carnes assadas, carnes fritas. E os vegetais, pode ser cru, cozido, refogado, fritos. As frutas podem ser frutas cruas ou em compotas, que a gente já estudou antes, né? Ao invés de eu dar uma fruta de pêssego, eu vou dar ela massinha em compota, assado, né? Purês, e por aí vai. E tem a consistência branda. Então, a consistência branda é aquela dieta que facilita a ingestão do paciente, diminui o tempo da realização. Então, possui menor quantidade de resíduos ali alimentares possíveis, né? Então, geralmente são picados, ou então ralados, ou então moídos, são fibras e com consistência menos sólida, ou seja, não vai ser tanto pedaço assim que a comida desse paciente vai ser com menos pedaços possível, mas também não é uma sopa, tá? Então, a gente tem salada, vegetais cozidos, né, que tem essa consistência pastosa também. A consistência pastosa, essa dieta que proporciona um certo repouso. O que é repouso? Se eu dou uma sopa para você, o seu organismo vai reagir como se fosse uma feijoada. Seu organismo vai precisar fazer aquela força para diluir que a gordurama toda, aqueles 3 pratão que você colocou para dentro? Não, né? Então, a sopa, né, de consistência ali mais pastosa, é onde que eu vou conseguir manter um repouso do aparelho digestivo. Então, geralmente, essa consistência pastosa,
É dada para quê? Para algum paciente que não pode fazer esforço abdominal, né? Não pode ficar levantando da cama toda hora, não pode ficar defecando toda hora, que o sistema digestório dele tem que ficar o máximo de repouso possível. As indicações, né? Leite, derivados, carne moída, ao invés de carne em pedaço, né? Carne desfiada, quente ou cozida, as frutas, né? Purê, suco, sopa, fazer creme, né? Cremes, pastas. E a consistência semilíquida. Então, o objetivo é também manter o repouso, né, dos pacientes. Geralmente são pacientes que não toleram alguma alimentação e que a gente dá essa consistência semilíquida. O valor calórico dessa alimentação, dessa dieta, é menor do que as já citadas acima, né? Porque alguns alimentos, gente, eles têm aqueles nutrientes todos dentro dele quando eles são feitos mais naturais possível. Quando você começa a cozinhar, bater no liquidificador, acrescentar água e acrescentar não sei o quê, é um alimento que vai ter o valor calórico dele, né, dos nutrientes, reduzido. Então, quanto mais a cenoura ali íntegra, né, eu puder comer e dar ao meu paciente, mais nutrientes ele vai ser absorvido aí no organismo do meu paciente, né? Então, a consistência ali bem líquida é chá, água, café, suco, caldo, sopas, coalhadas, as frutas liquidificadas, então eu vou ter que passar no liquidificador. As sobremesas tem que ser coisas bem sensíveis aonde que ele não vai mastigar. A gelatina, que vai derreter automaticamente, o sorvete, né? O pudim. Ô, Isabela, Oi. no caso da pancreatite, eles falam que não tem medicação, né? Que a pancreatite tem que deixar o pâncreas em repouso. Isso. A alimentação é só através do soro? Ele não entra com alimentação líquida, nem semilíquida, nem nada? Não, aí ele entra com. Aí depende. Aí eu tenho que fazer uma avaliação geral do paciente, mas eu posso entrar com a sonda naso, Aham. aonde que ao invés de eu colocar no estômago a sonda para fazer aquele processo todo da digestão, eu vou descer um pouquinho mais com a sonda para evitar que o sistema digestório faça aquele tanto de movimento e aquelas proteínas, aqueles nutrientes que eu coloquei através da sonda, sejam absorvidos através do intestino grosso. Do intestino. Ah, tá. Mas aí pode ter paciente seu, né, com essa alteração do pâncreas, que eu não consiga fazer nem por sonda, pode ser, mas o paciente ele nunca vai ficar só a soro. Aí, o que eu vou fazer também? Ao invés de eu passar uma sonda naso pelo nariz, aí que vocês vão aprender depois sobre isso, eu vou passar uma sonda, vou fazer um corte no abdômen e colocar aquela sonda que eu alimento direto do intestino do paciente. Eu ponho lá dentro. Ao invés de passar por aqui, eu ponho dentro do intestino direto. Então, para eu tomar a decisão desse paciente, eu tenho que avaliar ele como um todo, qual vai ser a melhor indicação para ele, sabe? Tá, joia. Mas é isso aí, desse jeito que você falou, limitação. Não é só de paciente de pâncreas, não. Tem outros pacientes que a gente tem que deixar em repouso absoluto. Que a quantidade de fibra, o que vier ali, tem que ser alimentos que não fazem, que não gerem muita peristaltismo ali no intestino, sabe? Que eu deixo o intestino máximo de repouso, que aquele alimento passe ali, ele quase não movimenta. Então, se eu coloco uma feijoada ou muita fibra, né? Um almoço hoje que tenha muita fibra, nossa senhora, vai mexer ali o dia inteiro ali, aquele abdômen, aquelas vísceras do paciente, mexer com o fígado o tempo todo, com tudo. Então, não é recomendado. Então, os médicos triam bastante aí paciente, principalmente pós-cirúrgico, sabe? Principalmente pós-cirúrgico. Na hora que vai liberar a dieta para o paciente que acabou de operar, tem médico que nem libera, né? Não, hoje eu não quero que a senhora come mais. E tem médico que já libera, né? Não, daqui umas 3 horas eu vou trazer um prato de sopa para você, vou mandar trazer uma sopa para você.
Então, ele já traz algo assim com sal para você matar aquele jejum que você já está super fraco, né? Idoso, por exemplo, passou por uma cirurgia grande às vezes, mas ele não te dá nada de consistência, traz a sopinha só assim, só para quebrar o jejum, Uhum. para não ter movimentação nenhuma, porque o médico não quer e não pode. Aham. Mas aí a Não, gente põe ok. soro junto também, né? Então, mesmo ele tendo a sonda de alimentação, qual via for, ele nunca deixa de ficar sem o soro. Ele não fica só com Porque vai estar soro, sendo mas hidratado ele também, né? sempre vai Manter isso. hidratação do Isso, médico. mantém hidratação não só líquida, mas também de nutrientes, né? Aham. Aí Não, ajuda, ok, né? sabe? E tem essas preparação indicada quanto à líquida completa, né? Então, a líquida completa é aquela água pura mesmo, é 100% líquida, né? Não é semilíquida, é líquida. Semilíquida, às vezes, era um pouco ainda com alguns pedacinhos, alguma consistência. Mas a líquida completa, aqui, ó, é uma dieta composta totalmente por preparações líquidas. Vai fornecer nutrientes de forma a exigir o mínimo de esforço no processo digestório da absorção. É indicada quando se deseja um repouso gastrointestinal maior, ou seja, aqui, ó, pós-operatório e transtornos gastrointestinais. Então, é o leite que é indicado, né? Iogurte, caldo, né? Bem líquido mesmo, sem nenhum pedaço, líquido, água pura. Então, um caldo, um suco, uma gemada, uma sopa liquidificada. Chocolate, sorvete, chá, chocolate aqui, chocolate quente, viu, gente? Líquido. Sorvete, chá e gelatina. Tem algumas coisas aqui que não entram dentro do hospital, viu? Modificações quanto à quantidade de resíduos, foi o que eu já falei também, né? Então, as dietas são classificadas de acordo com a quantidade de resíduos. Então, eu tenho uma dieta isenta de resíduos, deixa eu só escrever aqui, ó, sem resíduo nenhum, pouco resíduo e ricas em resíduo. Aí vai depender do que o médico quer. Então, a sem resíduo nenhum, geralmente são dietas para pacientes gastrointestinais. Então, é um paciente que o problema dele era gastrointestinal. Ou ele fez uma cirurgia no estômago, ou fez uma bariátrica, que é a redução do estômago, ou tirou um tumor de dentro do intestino. Ele fez alguma coisa no sistema gastrointestinal todo. Gastro, que começa aqui, que vai no estômago, que passa pelo intestino inteiro até o ânus. Então, alguma cirurgia nesses locais que eu falei é onde o médico vai pedir isenta de resíduo, não manda nada com resíduo aqui, não. É só para ele não passar fome mesmo. Mas eu tenho alguma que vai ser com pouquinho de resíduo, né? Então, geralmente é indicado para tratamento de diarreia moderada. Então, um pouquinho de resíduo é importante? Mas o resíduo não vai fazer ele soltar mais? Não. Ele vai defecar, mas vai fazer a fezes do paciente ficar mais consistente, porque a fibra são pedaços. Então, ao invés dele fazer só água, a fibra vai dar uma consistência ali. Então, eu tenho que mandar algo com um pouco de fibra para poder ajudar ali. E com pouco resíduo. Não, agora sem resíduo, né? Sem resíduo nenhum. Opa, ricas em resíduo, desculpa. Com muito resíduo. Então, geralmente é indicado em tratamento de constipação intestinal. Então, o que é constipação? As fezes duras, secas, ressecadas, que você sente dor, né? Sente cólica, não consegue defecar, fica parado ali. Então, geralmente são pessoas do cotidiano, né? Que não fazem, não tem uma alimentação rica em fibras, né? Não tem uma dieta boa. Então, se eu começar a fazer uma ingesta, né, no meu almoço todos os dias aí, rica em resíduo, é onde que eu vou ter, né? Vou defecar melhor. Vou ao banheiro todos os dias, vou sentir menos dor, vai machucar menos, né? Então, constipação intestinal é quem tem essas dificuldades, né? Para defecar, aí relacionadas ao tipo de alimentação que faz. Se eu como salgado, né? Coxinha e refrigerante todo dia na hora do meu almoço na rua, né? Pão com manteiga de manhã e café, só isso, não entra um pedaço de melancia, uma laranja, né? Um pedacinho de uma fruta que se quer, né? Ou então no prato, né? As verduras e as leguminosas, vai ter constipação intestinal,
quem come mal vê o resultado na constipação intestinal, isso é fato, né? Enquanto não melhorar a dieta, vai ter esses problemas. E a modificação quanto ao teor de nutrientes. Deixa eu só puxar aqui para cima. Modificação do teor de nutrientes, aqui. Então, a dieta pode ter diminuição ou restrição ou aumento de um bom ou mais nutrientes, né? Dependendo da consistência aí. Então, eu tenho a dieta, esse aqui vocês vão ver muito esse termo, gente, ó. Dieta hiperproteica, hipoproteica, hipocalórica, hipossódica, hipolipídica. Então, a prescrição médica dos pacientes vão vir com esses termos. Gente, o que é hipertensão? É a pressão alta, né? Então, hiper e hipo, né? Então, isso. Então, todos esses sufixos vocês não podem mais esquecer desde aqui do primeiro semestre aí de enfermagem, porque várias terminologias vão ser acrescentadas esse sufixo aí, né? Então, é importante vocês já decorarem, saberem o contexto do que é hiper, do que é hipo, tá? Em todas as coisas. Então, uma dieta hiperproteica é uma quantidade maior quantidade de proteína, hiper, muita proteína. Então, solicito uma dieta para o seu José do 513 hiperproteica. Então, é um paciente que precisa, né, da alimentação do almoço dele sempre com muita proteína, maior do que o normal que já vem. Ah, mas todo paciente já vem com proteína, vem, mas o seu José, eu preciso dela hiperproteica. Eu não preciso dela proteica, eu preciso dela hiperproteica. Porque como é indicada, né, para paciente que submete a grandes traumas, né, e que apresenta algum grau de desnutrição. Então, eu preciso nutrir ele aqui para ele melhorar o quanto antes e depois já liberar o leito aqui dele, já ir para casa e tudo mais. Então, todo almoço dele, toda dieta que for encaminhada para ele aqui, eu quero hiperproteica. Porque ele está num grau de desnutrição aí muito elevado. E eu tenho a dieta hipoproteica, que é o contrário, né? Eu preciso de uma dieta com quantidades de proteínas menores do que o normal. Geralmente, o prato que o pessoal da nutrição faz é esse. Não, mas para mim ainda está muito. Eu preciso de abaixar isso aí bastante. Então, eu preciso colocar uma hiperproteica. Então, eu vou indicar essa hiperproteica para pacientes que têm problemas de insuficiência renal ou doenças hepáticas com encefalopatia. Porque o fígado ele já vai ter um acometimento e vai ainda ter que trabalhar mais para poder quebrar essas proteínas e absorver essas proteínas. Então, quanto menos proteínas o meu paciente fazer ingesta, menos o meu fígado vai trabalhar na quebra desses aminoácidos e perder mais ainda a força ali em cima, tá? E para o paciente com problema de insuficiência renal. Por quê? As proteínas, elas vão ser processadas também ali no sistema renal e ele vai ter, se o paciente já tem uma insuficiência renal, um comprometimento ali também no trabalho, ele vai ainda ter que exercer uma força que ele já não está tendo para poder processar essas proteínas aí que o meu paciente está ingerindo. E a dieta hipocalórica. Então, é uma dieta, né, uma comida ali para o meu paciente com baixa calorias. É indicada para controle da perda de peso corporal, né? E geralmente para pacientes diabéticos que precisam perder peso.
né? Então, é o que a gente fala, né? O paciente, eu falei para vocês já, o paciente que segue a nutrição certinha, né? A alimentação certinha, o paciente que é diabético e segue, ele é magrinho, magrinho. Porque tudo que ele come, ele tem que ser o frango, o pão, não pode ser esse pãozinho francês de padaria normal, né? Tem que ser o pão integral. Ele não pode fazer o de carboidrato pesado, né? Macarrão, pão, arroz. Então, tudo dele é o quê? Integral. Então, a tendência ele acaba emagrecendo, né? Porque ele faz essa dieta toda certinha, né? Que com baixa caloria, né? Hipocalórica. E a dieta hipossódica, que nós já estudamos em cima hoje sobre o sódio. Então, hipo, né? A redução do sódio, redução do sal. É a refeição que a Rafa comeu lá, ó, no hospital. Então, é indicada para tratamento de hipertensão arterial, né? Claro que o paciente que internou com infarto, né? Que a pressão está muito alta, que o medicamento não está fazendo efeito, que estava em tempo de infartar, internou, o médico vai cuidar dele aqui hoje e amanhã, e a alimentação que vai vir para ele, com certeza vai ter no relatório médico, na prescrição médica, hipossódica. Além da hipertensão arterial, o paciente que tem insuficiência cardíaca, cirrose, né, que é essa alteração no fígado, ascite, é aquela barriga d'água, né, que fica com líquido na cavidade abdominal, diabetes, insuficiência renal. Então, todos os problemas possíveis vêm do sódio aí, vocês viram, né? Espero aí que ninguém faz muito uso, não. Só a Rafa que gosta de sal. Reclamou na hora que o trem não estava temperado lá. Dentro do hospital, caçando o trem com arisco, sazon, com tudo. Não, que isso. Tudo que tinha direito, louro, coentro, tudo, caçando tudo. Desse jeito. E a dieta hipolipídica também vai ser prescrita no hospital, né? Então, a dieta pobre em gordura, porque é hipo. Eu podia pedir uma hiperlipídica, mas ia ser muito difícil vocês acharem uma dieta prescrita hiperlipídica, viu? Porque eu não vou pedir nunca o aumento da gordura, né? Eu vou pedir sempre a redução da gordura. Então, eu vou indicar para quais tratamentos, né? Quais doenças aí? Obviamente, doenças hepáticas em primeiro lugar, onde é o maior acúmulo de gordura, né? Aonde que vem essa concentração e essa alteração do paciente? Doenças do fígado, né? Hepática. A diabetes, né? Doença de má absorção, e também para controle de peso, né? Então, a gente pede essa hipolipídica também. E a dieta hipoglicídica. Qual paciente que o doutor vai prescrever a dieta hipoglicídica? Então, é pobre em carboidrato. É indicada para o diabético. Porque o carboidrato é o macarrão, que quando ele for comer, vai quebrar em aminoácidos e vai transformar em açúcares. O arroz também, o pão também. E nós temos essa modificação quanto à via de administração. Agora já mudou. Eu preciso modificar quanto à via de administração? Com certeza, né? Então, as dietas, né, as comidas do meu paciente pode ser administrada pela boca, né? Vou dar para o meu paciente lá comer, independente da consistência, né? Tá pastosa, tá líquida, tá semilíquida, tá normal. E tem a via oral, que é essa, né? Tem a via enteral e a via parenteral. Então, dentro de um hospital inteiro,
eu posso ter essas 3 vias de administração de alimentação para os meus pacientes. Eu posso ter via oral, via enteral e via parenteral. Professora, eu posso ficar cuidando de um paciente desse lá no hospital que eu trabalhar, que é a via enteral? Pode. Ah, então não é todo mundo que eu vou dar comida na boca, não? Ou que a comida vai chegar, o paciente vai comer, não? Não. E a via parenteral? Posso ter todos os pacientes, eu cuido de 4 pacientes, todo plantão fica com 4 pacientes. Os 4 pacientes, nenhum pode alimentar pela boca? Pode ser. E nesse momento ali, os seus 4 pacientes, um é via enteral e os outros 3 é tudo parenteral. E são cuidados exclusivos de um técnico de enfermagem, viu? Não é exclusivo, né? Não é só o técnico que faz. Mas é igual medicação, né? Enfermeiro, médico pode ir lá dar medicação para o paciente? Pode, mas quem que faz? O técnico de enfermagem, né? Então, essa administração... Somos nós, técnicos. Exatamente. Então, a administração aqui da dieta, né? Também é, sim, função diária, né? De um técnico de enfermagem também. Por isso que quando vocês forem dar o banho e observarem a fralda do paciente que está com diarreia, está com pouca fibra e tudo mais, você vai correlacionar na hora. Pode ser uma reação do medicamento que ele está tomando, né, gente? Ficar com diarreia, né? Tem gente que toma amoxicilina e tem diarreia, né? Ele não tem alergia nenhuma, mas tem diarreia por causa da amoxicilina. O seu paciente, quando vocês darem o banho de leite, vocês sempre vão observar a consistência, né? Até mesmo para fazer a evolução no prontuário. E muitas vezes aquela fezes vai te dizer muita coisa. A consistência, a cor, a quantidade. Pode ser via alimentar, pode ser via medicamentosa, né? Que é o reflexo ali da manifestação do medicamento. Mas vocês, na hora, vão conjugar, porque todo paciente vai ter aquilo quando você for trocar de roupa que usa aquilo. Sabe? Por isso que a enfermagem, os técnicos de enfermagem, fica assim, expert em tudo. Porque sempre vocês vão ver a mesma coisa ali, do mesmo jeito acontecer, sabe? Então, vocês matam a charada, assim, clínica, né? Muito rápido e muito fácil. Porque vocês vão estar com o paciente ali, vendo as mudanças dele, tanto ele está melhorando, quanto ele está piorando. Né? Porque você está com ele ali de hora em hora, você está com ele ali de 30 em 30 minutos, durante todo o seu dia, você vai voltar no outro dia, você que vai ter contato com ele. Né? Quando passa, às vezes o médico passa 2, 3 minutos em 24 horas ali ao lado do paciente, né? O restante é o quê? A enfermagem que fica lá, né? Lado a lado ali com o paciente. Então, nós temos essas 3 formas aí de administração da alimentação do meu paciente. E a primeira, a oral, né? A gente não vai nem entrar em detalhe, porque a oral é essa que o paciente tem condições de vir pela boca. E a enteral, a gente chama de uma nutrição enteral. Então, a alimentação enteral é aquela utilizada no paciente que não tem condições de receber por via oral, né? Comer normalmente. Todos os nutrientes, todas as alimentações dele são funções, né, sobre o gastrointestinal. Então, essa alimentação é dada para o paciente via nasoentérica, ou seja, de forma lenta e contínua. Ou seja, vai ficar pingando ali numa sonda através do paciente, né? No paciente. Então, tem tudo prescrito, o médico vai deixar prescrito de como vai ser feito. Outra coisa, peraí, deixa eu só passar pela parenteral, a gente volta para ver aquelas dietas ali, tá? Então, a gente viu a oral, enteral e agora parenteral. Então, é aquela dieta também administrada no paciente. Porém, essa aqui eu utilizo uma veia principal para ser utilizada é sempre a endovenosa. Ou seja, eu vou pegar um acesso bom, né? Calibroso, porque eu vou passar a dieta ali, né? Uai, professora, vai pôr a comida do paciente na veia? Isso mesmo. Na veia. Então, a via parenteral é onde eu vou utilizar uma via endovenosa para nutrir o meu paciente.
Eu vou utilizar uma via endovenosa para nutrir o meu paciente. Então, geralmente, aí nós vamos voltar aqui agora. É uma dieta. Pode falar. Isabel, Oi. essa parenteral não é a alimentação igual essa imagem que tem aí do lado aí colorida, né? Ela é tipo um soro, né? Pelo fato de ir na veia. É uma alimentação mais forte, porém é tipo um. Mas isso Ela é mais aqui, clara, né? isso aqui tá parecendo. Ela é tipo um café com leite mesmo. A que vai na veia também, é desse jeito, dessa Uhum. cor? Mas aqui parece que ela é grossa, né? Parece que ela é uma É. vitamina, mas não é. Ela é totalmente líquida, mas a cor não é transparente. Mas a mesma, então, que vai pela sonda, pelo nariz, no caso, é a que vai na veia também? Ou não? Tem Não, cada uma específica? tem cada uma específica, extremamente específica. Ela é Ah, tá. pedido de acordo com o tipo de paciente, Ah, tá. tá? Aqui, por exemplo, é igual um frasquinho de soro, tá vendo? Vocês Uhum. sabiam que a Parmalat, várias outras empresas aí fornecem dietas hospitalares, exclusivas hospitalares? Não. Pois é, fornece. Uma delas é a Parmalat. E essa Isabel, alimentação é bem cara, né? Nossa, gente, isso aqui é uma fortuna, tá? E ela é pedida, Uhum. ela é encomendada especificamente para aquele paciente. A farmácia ela vai me entregar essa dieta com o nome, todos os dados do meu paciente. Não é simplesmente eu tenho um estoque disso, não, tá? Então, tem um setor que eu vou pedir e vai entregar lá de acordo com o meu paciente. Então, por exemplo, um paciente de longa permanência na terapia intensiva, né, no CTI. Ele vai usar uma bomba de infusão, vocês vão aprender depois, que é isso aqui, Ah, tá. e vai ficar pingando microgotinhas o dia inteirinho ali no meu paciente, que eu vou calcular quantas microgotas vão cair de dieta ali no meu paciente. Ela é uma fórmula prescrita, Ela é Isabela? uma fórmula prescrita, especialmente para o seu paciente. ô, Isabela, Oi, estéreo, né? Ela é totalmente estéreo. Oi. esses slides você vai mandar pro líder? É porque eu não tenho apostila. Mas essa é a apostila, não é slide, não. Eu não tenho. Esse aí que você está mostrando aí, você manda, por favor? É porque eu Mas não ela é tenho. apostila. Mas eu não tenho apostila. Ô, gente, Ah, tá. ô, Matheus, manda a apostila em PDF que vocês têm para ela, por favor. A escola não me Tá ok, eu fornece. vou solicitar na escola, porque Ah, A vocês A vão escola não. escola era para ele fornecer, viu? fornece a apostila. Professora, ô, professora, a escola não me fornece a apostila porque eu estou devendo a escola, entendeu? É por isso que eu estou Ah, pedindo. tá. Ah, tá. Mas, ô, Joelma, eu não consigo te ajudar, sabe por quê? Porque isso aí não são slides meus, é a apostila da escola. É o que os meninos têm, entendeu? Mas será que alguém pode mandar para mim, por gentileza? Eu tiro foto e mando para você, Joel. Tá bom, meu bem. Tá bom, minha Obrigada. Michelle? Obrigada, valeu. Nada. Obrigada. Nada, Joel. Então, a gente tem, né, essas 3 vias aí de administração aí da dieta, né, do meu paciente. Quando que vai ser indicado, né, cada um desses tipos? Aí, gente, tem que avaliar o paciente clinicamente. Quem toma essas decisões é sempre o médico e não o nutricionista, tá? Se qual dieta que vai dar aí, se é venosa, né, se é através de uma sonda, é o médico que vai tomar as decisões, né, mediante a clínica ali, qual a patologia que o paciente tem, o motivo que ele está internado, o tratamento que ele está fazendo, as condições clínicas dele, se é um paciente que está entubado de longa permanência, está inconsciente, então eu não posso dar comida na boca que tem um tubo ali, né? Então ele vai Sim.